Oi, 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 estão me vendo? Cadê vocês? Muito bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Olá! Vamos falar então sobre o que não pode faltar na sua anamnese. Informações para você construir a sua anamnese perfeita. Me perdoem pelo atraso de alguns minutos. Não sei se tá tendo algum Mercúrio retrógrado, alguma coisa assim, mas tudo deu errado aqui na nossa gravação. Vocês sabem que eu sempre deixo essa live gravada lá no YouTube para vocês. Então, acabou dando um tilt aqui na nossa gravaçãozinha. Tive que colocar tudo em ordem para entrar aqui para vocês aproveitarem ao máximo, tá bom? Vamos falar de anamnese então, galera. Bora lá? Quero saber aqui quem tem uma anamnese específica, quem montou já a sua anamnese, quem aplica uma anamnese com as informações que eu já passei para vocês em algum momento. Me conta uma curiosidade de como é a sua anamnese, o que tem de diferente, o que você já incluiu de diferente na sua anamnese. Também quero saber. Me fala aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. Vi a Érica chegando, vi a Dani. Tudo mentorada já. Quem é novo por aqui, me manda um oi. Ju, minha Black maravilhosa. Todo mundo por aqui. Não tem anamnese específica, bora. Então vamos ter uma anamnese hoje. Teremos agora, tá? Bora começar então? Tão animada, gente? Tá. Por que eu decidi, então, falar sobre anamnese nessa nossa aula, né? Porque eu sempre falo sobre a construção da anamnese, sobre você ter uma anamnese que eu chamo de anamnese perfeita. Porque a anamnese, ela te dá um norte, ela te dá segurança no seu atendimento. Ela traz para você todas as informações necessárias para você já conhecer o seu paciente no que a gente chama de pré-consulta imediato. Thaís, o que é pré-consulta imediato? Eu vou ensinar vocês lá na imersão do pré ou pós-consulta. Inclusive, as inscrições estão abertas, vocês sabem disso. Ainda estamos no primeiro lote, até brinquei hoje lá nos stories. Não pague para ver quando entraremos no segundo lote. Tudo que vocês vão aprender na construção de uma consulta, desde o pré-consulta até o pós, a fidelização do paciente, a precificação da consulta. Eu montei esses conteúdos da imersão para vocês seguirem o caminho do paciente de vocês, para que vocês realmente entreguem para ele uma consulta completa. Tá um preço extremamente simbólico, vocês sabem disso. Quem tem aí os meus conteúdos, quem é minha aluna, minha mentorada, sabe o quanto eu entrego, como eu entrego, que eu sempre entrego muito mais do que eu prometo. Então aproveitem essa oportunidade. Tudo foi feito por causa do mês do nutricionista. Vai ser um final de semana incrível, uma imersão incrível. Vocês vão ter contato comigo, a gente vai conversar, a gente vai fazer uma troca maravilhosa. Se inscrevam na imersão do pré ao pós-consulta, tá bom? Então, eu vou falar muito lá na imersão sobre a anamnese. Vocês vão entender que a anamnese, ela vai ser eficaz, ela vai ser eficiente, ela vai ter função em várias questões dentro dessa estruturação lá da imersão. Por isso que eu já quero começar a ensinar vocês, é como se fosse um esquenta aqui para nossa imersão. Eu já quero ensinar vocês sobre o que não pode faltar de jeito nenhum. Então eu separei aqui, ó. Nossa, separei 6 informações, e dentre essas 6 informações, a gente tem algumas sub-informações, para que vocês não deixem faltar na anamnese de vocês, tá bom? Ó, tô vendo todo mundo aqui falando que já tá inscrito. Seja muito bem-vinda, Jaque, Andréia, maravilhosa. Não percam a oportunidade, tá?
As aulas da imersão vão ficar salvas? Sim, elas vão ficar salvas, né? Para quem se inscreveu, elas vão ficar salvas, vocês vão ter acesso a essa aula aí. Eu não sei exatamente por quanto tempo, mas provavelmente é um bom tempo. Vocês têm certificado, tá? A gente vai disponibilizar mais de 16 horas aula. Então, para quem é estudante, é muito bom, você vai ter mais um certificado, e não só o certificado, né, gente? Eu falo que certificado é um símbolo de tudo que você aprendeu, mas que a sua sabedoria, a sua expertise, o que... Ai, deu cãibra em mim, gente, socorro! Ah! Peraí. Pronto, passou. Enfim, a sua experiência, o que você vai aprender ali, o seu conhecimento é o que fica de mais valioso, né? Certificado é só um papel, é só um símbolo. Mas vocês terão, sim, certificado, mais de 16 horas aula, e sim, vai ficar gravada. Mas eu sugiro fortemente que vocês estejam ao vivo. Porque a gente vai ter sorteio, a gente vai ter brinde, a gente vai ter surpresa, a gente vai ter troca, vocês vão ter exercícios ali no ao vivo. Então aproveitem. Ai, Thaís, eu não posso no domingo. Não tem problema, assiste só no sábado, depois assiste domingo gravado. Thaís, eu não posso no sábado. Não tem problema, assiste a gravada do sábado, depois do domingo, tá? Perfeito. Ó, quem tá na mentoria, eu vou dar um recado para vocês hoje sobre a imersão, tá? Então, fiquem nos stories. E hoje, para quem tá na mentoria, para quem tá com a sua inscrição, o seu login ativo na mentoria, vocês têm aula ao vivo. A gente vai ter aula de stories lá na mentoria. Então, a gente também já vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Fechou? Bora, gente, vamos para o conteúdo, certo? O que não pode faltar de jeito nenhum numa anamnese para ela se tornar uma anamnese perfeita? Quando eu separei esses conteúdos hoje de manhã, eu peguei a minha anamnese e filtrei aquilo que eu não deixaria de jeito nenhum de perguntar para o meu paciente. Aquilo que, assim, não pode faltar de jeito nenhum. E aí, começando pelo primeiro fator em relação a detalhes do cadastro, tá? Que você precisa do nome desse paciente, que você precisa do CPF, do contato desse paciente, do e-mail, do endereço desse paciente, isso já é óbvio e isso é lei, né? Você já vai precisar de fato. Mas tem duas informações extremamente importantes na anamnese, no cadastro do seu paciente, que cadastro pode ter no questionário pré-consulta. Duas informações muito importantes. A primeira, vocês estão com papel e caneta na mão aí? Vamos lá, hein? A primeira é indicação. Você tem que perguntar de onde esse paciente veio, porque você consegue metrificar sua captação, você consegue começar a analisar números. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Gente, vocês têm que saber de onde esse paciente está vindo. Se ele está vindo do Instagram, se ele está vindo de uma indicação, se ele está vindo de um outro profissional, se ele está vindo de um paciente seu. Então, você já tem uma ideia, porque dentro desses dados, você consegue analisar e saber onde você precisa fortalecer a sua captação. Por exemplo, se você atendeu 30 pacientes nesse mês, certo? Desses 30 pacientes, 25 vieram do Instagram, cara, sua produção de conteúdo, seu posicionamento estratégico tá incrível, tá perfeito. Agora, se desses 30 pacientes, só 3 ou 4 vieram de indicações, talvez você precise focar mais em parcerias de sucesso, que eu ensino para vocês lá na mentoria. Talvez você precise fazer algumas ações, algumas indicações patrocinadas, né? Ter mais contato, collab com outros profissionais, com empresas, com lojas, enfim. Então, você começa a se atentar a essas questões relacionadas à captação quando você simplesmente pergunta de onde aquele paciente veio, como ele te conheceu. Se foi pelo Instagram, se foi uma indicação, se foi um paciente, enfim, se foi um profissional. Você começa a entender de onde estão vindo as suas indicações dos seus pacientes, tá? Então, esse é o primeiro ponto dentro do cadastro. E outra coisa que é importante, que vocês não perguntam, mas que vai ser muito eficiente, isso a gente vai conversar lá na imersão, porque eu vou ensinar vocês sobre análise de exames bioquímicos e prescrição desses exames bioquímicos.
qual o convênio desse paciente. Por mais que você não atenda convênio, e tomara que você não atenda convênio, por mais que você só atenda particular, e tomara que você atenda particular, você precisa saber qual é o convênio desse paciente. Por que você precisa saber qual é o convênio desse paciente? Para saber o que você pode ou não pedir de exames para ele. Por exemplo, quando eu vejo lá que ele tem um convênio que é dentro de uma seguradora, que é um convênio mais específico, que ele tem uma categoria mais premium, que é um convênio onde eu não vou ter problema em relação à cobertura de exames, eu sei que eu posso pedir alguns exames mais detalhados. Agora, isso ninguém vai contar pra vocês, tá? Mas eu tô aqui pra contar pra vocês, porque, de novo, essas lives são para te ensinar tudo que faculdade, nem curso, nem pós-graduação nenhuma te ensina. Tudo que permeia a nutrição e que você não vai aprender em lugar nenhum, mas eu estou te ensinando. Então, lembra, pergunta qual é o convênio desse paciente. Por quê? Você tem uma ideia se esse convênio vai ser bom o suficiente para que você possa pedir alguns exames ali para melhorar a sua conduta, para deixar uma conduta mais assertiva ou não, certo? Então pergunta qual que é o convênio desse paciente. Porque às vezes ele nem tem convênio. E é um negócio que às vezes você esquece de perguntar na consulta. Você vai lá e percebe que ele precisa passar alguns... que ele precisa pedir alguns exames, você precisa avaliar alguns parâmetros bioquímicos desse paciente, você desconfia, por exemplo, que ele tá lá com hipotireoidismo, e você vai lá e pede toda a base tireoidiana. Você pede TSH, T4, T3 livre, reverso, anticorpos pra tireoide e tal. Só esses exames de tireoide, se ele tiver que fazer no particular, ele vai gastar mais de 300 ou 400 reais. Simplesmente porque você não perguntou se ele tinha convênio médico e qual era o convênio médico dele. Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão pegar isso um pouco mais na prática e eu vou passar esses detalhes a mais pra vocês. Mas, por exemplo, eu não posso falar abertamente aqui sobre nomes, né, marcas de convênio. Mas existem alguns convênios que eles são super chatos e rígidos para poderem liberar esses exames. Então, a gente já sabe ali que vai ser, se ele tem tal convênio médico, a gente já tem que ser um pouco mais cuidadosa em relação a essa prescrição. Tá? A Jaque perguntou aqui, ó, os convênios estão aceitando os nossos pedidos? Também vamos falar disso lá na imersão, mas só dando um spoiler aqui para vocês. Não necessariamente eles estão aceitando, porque isso é uma questão contratual. A gente tem a ANS, né, que é o órgão regulamentador dessas... ANS, é isso daí. O órgão regulamentador desses exames. Porém, né, e eles falam lá, e a nossa própria resolução do CFN diz que nós podemos sim prescrever exames, só que isso vai depender muito do contrato do paciente com o plano. Então, por exemplo, quando é um convênio mais premium, é um convênio de uma categoria mais específica, sim, eles cobrem de nutricionista. Quando não, eles cobrem de médico. E aí, o que eu faço, Thaís? Aí vocês vão fazer aquele esqueminha que eu ensino na mentoria, vou ensinar na imersão também, sobre como você pode pedir para algum médico desse paciente prescrever esses exames para ele e você ter acesso a esses exames, tá? Perfeito? Então, isso é importante. Thaís, se o meu paciente não tem convênio médico, o que eu faço? Pois é, aí eu vou te dar lá uma tabelinha de uma base de valores, uma base de preços e o que é fundamental, o que é importante para você fazer esse paciente gastar, fazer esse paciente investir com os exames específicos para você, tá bom? Então, essa é a ideia. Tá percebendo como são informações extremamente importantes numa anamnese, que às vezes a gente não para pensar, a gente não para raciocinar, mas só de saber de onde esse paciente veio e qual é o convênio médico dele, eu já consigo ter uma baita informação, eu já consigo ter uma baita noção do que eu consigo trabalhar de conduta com ele. Pô, é um paciente que veio da internet. O que isso muda quando é um paciente que veio da internet ou um paciente que veio por uma indicação qualquer? O paciente que veio da internet, ele já é muito mais educado. Não educado no sentido, ao pé da letra. Quando eu falo educado, ele já conhece mais o seu trabalho, ele já consumiu mais conteúdos seus. Ele já sabe qual é o tipo de abordagem que você tem quanto à nutrição. Então, é um paciente que você não vai precisar usar tanta persuasão com ele, tanto poder de convencimento, todas essas questões. Você vai principalmente trabalhar o que ele realmente precisa, que é resolver o problema dele. Então, você não tem que ser tão
não é cautelosa, mas você não tem que ficar tentando convencer tanto, tentando passar tanta segurança e criar tanto vínculo com esse paciente, porque já existe esse vínculo. E só de você perguntar de onde ele veio. Por isso que eu falo da anamnese. Gente, eu amo a anamnese, de verdade. Eu amo a anamnese e eu amo o questionário pré-consulta, tá? De novo, só recapitulando, o convênio dele vai te trazer também várias abordagens e a sua liberdade e autonomia perante as condutas que você vai passar para ele, perante o que você pode ou não prescrever de exames bioquímicos. Tá fazendo sentido, gente? Quero saber se tá fazendo sentido para vocês. Se vocês estão gostando, se vocês estão com fome, que eu tô achando que vocês estão muito quietinhas hoje. Muito quietinhas e quietinhos. Cadê vocês? Só tô vendo a Andréia aqui, ó, falar comigo. Ó, a Andréia aí, ó. Adorei, Andréia. Isso aí, animação, hein? Quarta-feira é aquele dia meio X, né? Mas não tem problema, a gente tá aqui pra trocar ideia. Deixa eu ver se tá funcionando meu microfone. Tudo funcionando. Perfeito. Bom, gente, então passando aí para pulando essa parte de cadastro, indo para o nosso segundo ponto. Segundo ponto, a gente vai falar de fato da anamnese, tá? E algumas coisas também importantes que passam desapercebidas, mas que a gente tá aqui para te relembrar. Primeira, se você usa algum medicamento, e aí olha um detalhe importante, usa alguma medicação, parênteses, incluindo pílula anticoncepcional, porque muitas mulheres não consideram o anticoncepcional como medicamento. E aí ela colocou lá que não usa nenhum medicamento. Você considera anticoncepcional como medicamento, mas ela não. E aí você não vai perguntar novamente na hora da consulta e não vai lembrar que ela usa um anticoncepcional. E no que isso impacta em relação à conduta nutricional? Nossa, em muita coisa, tá? Primeiro, que ela tem uma supressão desses hormônios sexuais. Segundo, que ela vai ter uma dificuldade maior de ganho de massa muscular. Terceiro, que ela pode ter uma maior retenção hídrica. Quarto, que ela pode ter uma inibição, né, de DHT. Isso significa que se ela parar de tomar o anticoncepcional, a gente precisa pensar em algumas condutas específicas para continuar inibindo esse DHT. Então, tem muita coisa que a gente tem que pensar e não é só usar algum medicamento. Outra coisa, às vezes a gente não pergunta, mas esse paciente, hoje a maioria dos pacientes estão fazendo uso de drogas psiquiátricas, né? Então, de antidepressivos, de ansiolíticos, de moduladores de humor, enfim, a gente tem várias classes aí medicamentosas que eles estão usando e que muitas vezes a gente esquece de perguntar e interfere diretamente na conduta nutricional. Existem antidepressivos ansiolíticos que aumentam a fome desse paciente. Existem ansiolíticos e antidepressivos que tendem a diminuir a fome desse paciente. Tem medicações psiquiátricas que diminuem a disposição, melhoram o humor, diminuem o humor desse paciente, estabilizadores de humor, gente, lembrei do nome, tá? Estabilizam ele de uma forma diferenciada e isso interfere diretamente na nossa conduta nutricional. Ontem mesmo, olha essa dica, pega isso que eu vou falar pra vocês. Ontem, atendi uma paciente que tá tomando um antidepressivo bem comum, bem famoso aí. Ela tá tomando um antidepressivo, já tá tomando há 6 meses. E eu fui a primeira a falar pra ela que ela precisava usar metilfolato em conjunto. Quando eu fui dosar o ácido fólico dela, ela tava com ácido fólico de 3. E ninguém falou isso pra ela. Nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo. Precisou de uma nutricionista falar pra ela que ela precisava suplementar metilfolato também. Que não adianta ela tomar nenhum antidepressivo se ela não tiver com doses ideais de metilfolato. A mesma coisa acontece com vitamina D. Então, o que adianta esse paciente estar tomando um antidepressivo, mas tá com a vitamina D lá no pé? Entende? Por isso que além disso, existem outras classes medicamentosas que depletam muitos nutrientes. Existem classes medicamentosas que diminuem a absorção de nutrientes. Por isso que é importante, você entender sobre isso, mas principalmente saber o que essa paciente está tomando. E aí você dá um Google nessa medicação. O paciente está tomando
sei lá, uma Vastatina da vida. Pô, se é um paciente que tá tomando uma Vastatina da vida, é um paciente que a gente tem que ter um cuidado com a musculatura dele muito maior. É um paciente que tem que estar muito mais hidratado. É um paciente que tem que estar muito mais equilibrado a nível de micronutrientes. É um paciente que pode fazer uma suplementação de magnésio para ele não ter tantas cãibras. E aí a gente vai, e aí a gente segue, tá? Metformina diminui B12. Todos os inibidores de bomba de próton também diminuem. Tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa saber quando a gente pergunta para o paciente se ele usa alguma medicação. E não só alguma medicação, mas algum suplemento também. Tá? Então, usa medicamento, incluindo anticoncepcional, usa algum suplemento, incluindo todo tipo de suplemento, certo? E aí, por último, ainda dentro da... Não, ainda falta um ponto. Mas vamos lá, dentro da anamnese, né? Dentro do segundo fator, que é a anamnese. Antecedentes familiares, certo? Antecedentes familiares. Por que eu tô falando tanto de antecedentes familiares? A gente tem que saber qual é a doença e qual é o parentesco. Porque se eu sei que é uma paciente que, por exemplo, o pai teve câncer de intestino, é uma paciente que eu tenho que ficar atenta à modulação intestinal dela. Se eu sei que é uma paciente que a mãe, ou a tia, ou a avó teve câncer de mama, eu também tenho que ficar atenta a qualquer tipo de mudança ali em relação aos hormônios sexuais dela, principalmente estradiol, né? A gente tem que pensar nisso. Se é um pai ou na verdade a mãe principalmente, né? Se é uma mãe que tem hipotireoidismo, eu tenho que ficar atenta a essa tireoide. Enfim, todas as doenças hereditárias que a gente conhece, é importante sempre a gente perguntar sobre antecedentes familiares. Então, a mãe, pai, avós, obesidade, por exemplo, mesma coisa, tá? Então, isso vai ser bem importante a gente perguntar sobre esses antecedentes familiares. Recordatório alimentar habitual. Vamos para o recordatório alimentar, o polêmico recordatório. Thaís, eu peço recordatório de 24 horas. Thaís, eu peço semanal. Thaís, eu peço habitual. Thaís, o que eu faço? Thaís, socorro. Calma. Eu gosto muito de trabalhar recordatório habitual. Ele não é o mais fidedigno. Por quê? Porque nenhum é o mais fidedigno. Se você pedir um recordatório de 24 horas do paciente, primeiro que ele não vai ser fidedigno. Porque se você atende na segunda-feira, qual que vai ser o recordatório de 24 horas desse paciente? O domingo? Que ele comeu pizza, hambúrguer, macarrão, doce, cerveja, etc, etc? Não faz sentido nenhum. Recordatório semanal. Primeiro que ele não vai escrever a semana toda antes de chegar na tua consulta, certo? Então, também não é nada fidedigno. Daí a gente tem... Gente, essa cadeira tá me irritando muito. Daí a gente tem o recordatório habitual, que também não é fidedigno, porque é aquela coisa de eu tenho o hábito de comer tal coisa no café da manhã. Porém, ele vai ser o menos superestimado ou subestimado, tá? Na verdade, ele até é um pouquinho superestimado, mas não tanto quanto um de 24 horas ou quanto um semanal que o paciente nem vai fazer. Mas o que eu quero ali tirar de informação desse paciente na anamnese, junto com o recordatório alimentar habitual, não é nem o que é verdade, o que é mentira. Eu só quero tirar dele duas informações. Primeiro, ciclo circadiano. Então, eu quero saber que horário ele faz as refeições dele e o que pode ou não estar faltando nessas refeições. Se ele coloca lá que ele come no café da manhã cuscuz com manteiga e um café, eu já sei que tá faltando proteína. Se no lanche da tarde ele coloca que come lá, às vezes eu como um bolo, às vezes eu como um pão integral, às vezes eu como uma fruta, às vezes eu como tais coisas, eu também já vou lá e vou avaliar o que pode estar faltando, tá? Nunca o que está sobrando. Por quê? Porque ali ele tá de fato mentindo, mas não é culpa dele. Ele vai colocar a coisa mais linda do mundo. Então, quando eu pego o recordatório habitual do meu paciente, é a coisa mais linda. Só que aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é qual é a consciência alimentar desse paciente. Falei ontem isso lá na mentoria, né?
Consciência alimentar do paciente. Se é um paciente que coloca assim, eu como biscoito de aveia, biscoito de arroz com pasta de amendoim no lanche da tarde. Eu faço mingau de whey protein. Mesmo ela não fazendo isso todos os dias, né? Porque ela acaba comendo mais doce, porque ela acaba tendo compulsão à tarde, porque ela não leva o mingau para o trabalho. Mas quando ela coloca aquilo, eu já sei que ela tem uma consciência alimentar maior do que a pessoa que coloca, sei lá, como Cheetos no lanche da tarde. Ela já sabe o que tem que ser feito. Então, é uma paciente que eu consigo entrar em assuntos mais avançados da nutrição com ela. Ficou claro? Tá claro, gente? Vou parar de fazer live na hora do almoço, que vocês ficam muito quietas, porque eu acho que a fome inibe vocês. Deixa eu ver aqui, ó. A Nutri Helen tá perguntando se eu vou disponibilizar a anamnese na imersão. Eu não só vou disponibilizar a anamnese na imersão, mas eu também vou montar algumas anamneses específicas para nichos específicos com vocês. Exatamente. Quando eu disponibilizo a minha anamnese ela é muito voltada para emagrecimento, porque é o meu nicho específico. Porém, lá na imersão, não vão ter só nutricionistas do meu nicho específico. Então, seria injusto da minha parte disponibilizar uma anamnese e não disponibilizar de outros nichos. Então, a gente vai pegar os principais nichos e a gente vai montar juntas com a ajuda de vocês. Por isso que eu tô falando que o ao vivo vai ser muito legal. A gente vai montar isso juntas. Então, por exemplo, eu vou pegar lá a galera que é da saúde da mulher. Então, eu vou botar vocês lá no Zoom para falar comigo e a gente vai montar juntas uma anamnese para a saúde da mulher. Quem é de nutrição e performance esportiva, a gente vai fazer isso. Materno e infantil, a mesma coisa, tá? Mas eu não poderia dar esse spoiler, mas já dei e agora já foi. Não tem mais como voltar. Ai, gente. Ó, deixa eu só passar um recadinho para mim aqui. Pronto, foi. Então, tudo bem, gente? Com recordatório alimentar, tudo certo? Beleza? Habitual, entendeu por que o habitual? E é importante você perguntar. Isso não significa que você não vai repassar com ele na hora da consulta. Muitas de vocês têm essas dúvidas. Thaís, tudo que eu perguntei para o meu paciente no questionário pré-consulta, né, na anamnese, eu não posso repassar na consulta? Claro que pode, é o que eu faço. Então, quando chega na hora de eu começar a montar a dieta com ele, eu falo, olha só, eu vi aqui que você escreveu XYZ aqui no que você come habitualmente. Vamos repassar comigo? Então, quer dizer que no café da manhã você toma esse café, mas esse café é com ou sem açúcar? Porque esse é o tipo de informação que o paciente não vai colocar, ele vai colocar café preto. Cabe a você pegar esse café preto e detalhar o café preto com ele. É com, é sem açúcar? Qual é a quantidade? É 100 ml? É 50? É expresso? É coado? Tudo isso interfere. Porque eu tô analisando quantidade de cafeína, eu tô analisando se tá adoçado ou não, eu tô analisando o paladar desse paciente. Se é um paciente que toma café puro, é um paciente que eu posso estimular alguns outros alimentos mais amargos, que ele já tá mais acostumado. Se é um paciente que toma café com açúcar, com 2 colheres de açúcar, eu sei que é um paciente que tem um paladar extremamente doce e intenso. Como que eu vou modular esse paladar? Como que eu também vou incluir mais azedos, mais amargos, para eu desestimular esse paladar doce e intenso com ele? Entende como é importante eu ter essa informação para eu destrinchar essa informação com ele? Esse é o grande lance do questionário pré-consulta e da anamnese na hora da consulta, de você olhar para essa anamnese na hora da consulta, tá bom? Certo? Beleza. Então, entendido isso, falamos sobre o recordatório alimentar desse paciente. Daí, nós vamos para sintomas clínicos. Sintomas clínicos está muito relacionado com o seu nicho. Está muito relacionado com o que é importante você saber que esse paciente está passando. Qual é a dor desse paciente? O que está acontecendo com ele nesse momento? Então, eu, Thaís, gosto muito de entender sintomas clínicos muito relacionados a digestibilidade, intestino e comportamento alimentar.
tá? Por quê? Porque eu acho que são 3 pilares fundamentais para o emagrecimento. Além disso, outro, tá? Disposição, sono e cansaço. Então, esses são os 4 pilares que eu colocaria ali como uma premissa para você falar de emagrecimento. Por quê? Quando eu falo de sono, disposição, fadiga, prostração, eu tô falando de função mitocondrial. O que isso quer dizer? Eu preciso saber se esse paciente está metabolicamente ativo ou não. Segundo, comportamento alimentar. Nem preciso intensificar nossa conversa aqui, nem entrar em questões avançadas, porque se o paciente tem um padrão alimentar, né, um padrão comportamental disfuncional, eu sei que isso já vai ser uma questão que vai implicar no tratamento dele, na adesão dele, tá? Terceiro, sintomas de digestibilidade e intestino. Muitas vezes a gente quer cuidar desse intestino desse paciente e a gente pergunta assim para essa paciente: seu intestino funciona bem? Sim. Uma vez ao dia? Sim. Fezes formadas? Sim. Esse não é o único sintoma de desbiose, gente. É claro, se é uma paciente que tem uma constipação crônica ou uma diarreia crônica, já tá na cara que ela tem algum tipo de desbiose. Mas se você tem muita eructação, se você tem muita flatulência, se você tem muita distensão abdominal, se você tem gases mal cheirosos, se você tem azia, má digestão, gastrite, tudo isso está mau hálito, muitas cáries, tudo isso está correlacionado com uma possível desbiose. E a gente acha que é só aquela coisa de Scalabistro. É muito importante Scalabistro? Sim, com certeza. Mas não é suficiente para a gente identificar uma possível desbiose ou não. Então, para mim, faz muito sentido. Por quê? Porque o nicho no qual eu trabalho, eu preciso modular intestino, eu preciso otimizar função mitocondrial e eu preciso estabilizar comportamento alimentar. Esse é o meu nicho. Quando eu falo aqui para vocês de sintomas clínicos, eu preciso que vocês, primeiro, identifiquem quais são as maiores dores do nicho de vocês, para aí, então, vocês colocarem os sintomas clínicos, que é o que a gente vai fazer na imersão. Então, identifiquem essas dores para a gente buscar possíveis sintomas clínicos para essas dores, para essas causas, beleza? Show? Entendeu? Tudo certo? Acompanhando? Vamos bater 70 pessoas nessa hora do almoço? Que maravilhosas! Bora! Ó, encaminha essa live aí para uma amiga, encaminha essa live para um colega nutricionista, me ajuda a passar minha mensagem para mais e mais gente, cada vez mais. Vamos ajudar a mim e ao colega também, né? Porque é sempre bom a gente aprender. Todo mundo aí, todo mundo entendendo. Show! Vamos recapitular pra gente ir pro último ponto? Vamos lá? A gente falou sobre cadastro, então quais são os pontos que não podem faltar? Indicação, convênio médico, vocês entenderam o porquê, não é simplesmente para ter essa informação aleatória. Segundo, anamnese, então medicações, incluindo anticoncepcional, suplementos, incluindo o que ele toma ali aleatoriamente, sem nenhuma indicação clínica, sem nenhuma indicação profissional. Antecedentes familiares, o porquê, doença e parentesco. Recordatório alimentar habitual. Por que recordatório alimentar habitual? Porque talvez seja mais fidedigno para você ter as informações sobre consciência alimentar desse paciente, ponto 1. E sobre ciclo circadiano desse paciente, ponto 2, beleza? Até aí foi? Ok, sintomas clínicos está relacionado com o seu nicho. Identifica as dores do seu nicho e pergunta sobre esses sintomas clínicos. Exemplo, saúde da mulher. Pô, eu quero saber se ela tem uma possível endometriose. Quais são os sintomas clínicos da endometriose? Você tem dor na relação sexual? Você tem uma cólica muito intensa na sua... De 0 a 10, qual é o seu nível de cólica na sua menstruação? A sua TPM é muito intensa? Você sente um inchaço na parte inferior do seu abdômen?
Por que eu não pergunto nada disso? Porque o meu nicho não é saúde da mulher, por mais que eu atenda mulheres com endometriose. Mas pra mim não tem essa necessidade, entendeu? Eu não tenho essa necessidade de perguntar isso no questionário pré-consulta. Eu consigo começar a identificar com ela caso ela seja exceção ao meu nicho. Agora, o que você pergunta em, sei lá, materno infantil? Ah, seu filho tem seletividade alimentar? Como que foi a introdução alimentar do seu filho? Como que é o intestino do seu bebê? Gente, aí eu já não sei, mas os sintomas clínicos, eles estão diretamente relacionados às dores do seu nicho, tá? Então, é importante você pensar nisso. E, de novo, no meu nicho, comportamento alimentar. Ó a Dani aí falando. A Dani que fala de fertilização, tô com saudade de você já, Danizinha. A Dani que fala de fertilização, excelente nutricionista, ela deve muito provavelmente perguntar sobre algumas questões do parceiro, né? Então, como que é a saúde desse homem que estão tentando ali engravidar, que estão tentando fazer uma fertilização? Será que ele é tabagista? Será que ele é etilista? Será que ele é sedentário ou não? Porque isso vai interferir na qualidade desse espermatozoide. Então, talvez isso seja fundamental para ela. Mas eu, Thaís, que trabalho com emagrecimento feminino, qual é o sentido de eu perguntar sobre a saúde do parceiro, do marido daquela mulher? Nenhuma, né? Tá? Então, isso é bem importante. E aí eu coloquei aqui quais são os meus pilares. E aí a gente vai pro último. Vamos para o último, depois eu vou abrir dúvidas para vocês, tá? E aí vem a grande polêmica que eu não vou cansar de defender. E o Shaped veio aí para me defender mais ainda, para eu ganhar força e potência na minha comunicação, na minha narrativa, no que eu defendo, que é sobre fotos. Fotos. Você pode ter a melhor bioimpedância do mundo, você pode ter a Embody 17.400, que nem existe esse número, você pode ter pagado 100, 200 mil reais na sua Embody. Eu não estou nem aí para a sua Embody. Eu não estou nem aí para o seu adipômetro maravilhoso, super high-tech, que mede qualquer coisa. Eu não estou nem aí para o seu ultrassom de última geração, que ele vê lá quanto é a espessura de... Eu não estou nem aí. Eu quero a foto do meu paciente. Por quê? Para o meu nicho, e digo mais, para a maioria dos nichos, tirando algumas exceções, bem exceções, tipo gestação, tá? Para o meu nicho, quando a gente fala de estética, eu consigo avaliar muita coisa. Eu consigo olhar para a foto de uma mulher e ver uma disfunção mitocondrial nela, porque ela tem um tecido adiposo com mais celulite. Eu sei o grau de celulite que ela tem. Eu consigo olhar para essa mulher e saber se ela está treinando com eficiência pela densidade muscular dela. Eu consigo olhar para essa mulher e saber se ela tem mais gordura visceral, se ela tem uma possível gordura visceral ou não. Eu consigo olhar para essa mulher e saber, por exemplo, o que está incomodando ela. Porque às vezes ela fala assim, eu quero perder 3 quilos. Falei isso ontem para o meu paciente. Ele falou assim, eu engordei 3 ou 4 quilos nessa pandemia. E eu perguntei, mas o que te incomoda? E eu tava com as fotos abertas, foi presencial, mas mesmo assim eu tiro foto para evitar do paciente, por exemplo, quando eu não tirava foto lá nos primórdios, quando eu não tirava foto, o que eu fazia? E era só presencial antes do online, o que eu fazia? Eu pedia pro paciente, tinha um espelho na minha sala, e eu pedia pro paciente tirar a roupa, e ele ficava lá sem roupa, de calcinha, sutiã, cueca, sunga, enfim, e eu mostrava para ele alguns conceitos visuais e estéticos que eu aprendi no fisiculturismo, que eu aprendi no bodybuilding, construção de um físico, construção de um corpo, que realmente estava dando para ele uma sensação dele estar pior do que ele estava. Eu vou falar melhor disso na imersão e vou mostrar foto para vocês entenderem, tá? Então, voltando ali à historinha do meu paciente ontem. O que estava atrapalhando o padrão Y do homem, que é o padrão visual mais aceito para o homem? Ele tinha um flanco muito grande. Tem ainda, né? Porque ele não perdeu de ontem para hoje.
Lipedema, e a Andrea falando também, eu consigo ver. Resistência à insulina, eu consigo ver. Predominância estrogênica, maravilhosa. Andrea, obrigada. Andrea foi escolhida como a minha assistente de palco hoje. Ele tem um flanco que tira dele o padrão Y. Então, assim, ele já tem o padrão Y, tô falando de homem aqui, tá? Ele já tem o padrão Y, ele precisava melhorar um pouco de deltoide. Na hora, eu já mandei uma mensagem pro personal dele, falando o que eu achava eficiente ele melhorar no treino. Então, ele precisava melhorar um pouco de deltoide, mas ele precisava perder esse flanco. E aí, o que eu falei pra ele? Vamos testar uma estratégia pra perda de gordura durante 30 dias. Se esse flanco não sair de jeito nenhum, a gente vai incluir estratégias estéticas. A gente pode fazer lá um negócio lá que congela, como chama? Criolipólise, a gente pode usar mesoterapia, a gente pode usar várias outros protocolos de outros profissionais dentro da equipe multidisciplinar para acelerar isso. Porque o que pode acontecer? Não é um paciente que eu preciso ficar fazendo déficit calórico com ele constantemente. É um paciente que, se eu faço 30, 45 dias de um déficit calórico consistente, depois eu já consigo ir para uma dieta de hipertrofia, porque ele quer ganhar massa muscular, mas aquela estratégia estética vai me auxiliar a perder aquele flanco que tá ali atrapalhando o padrão Y dele. Então, esse é um pequeno exemplo, e eu tenho inúmeros exemplos, principalmente em mulheres que têm gorduras bem localizadas, que a gente consegue mostrar para elas qual é o real problema delas, principalmente. Sabe aquela mulher que tem aquela pochetinha? Só que aí a gente olha na foto e vê que a pochetinha é uma diástase. A gente vê que a pochetinha é uma distensão abdominal causada por uma disbiose, que não tem a ver com gordura. Só que quando a gente vai lá na bioimpedância, isso não aparece na bioimpedância. E aí a gente faz o quê? Sente e chora? Não. Por isso que, independente da avaliação física que você use, peça foto do seu paciente. Não só peça foto, mas esteja na imersão para eu te ensinar como avaliar essa foto. O porquê é interessante você avaliar essa foto. Perfeito? Tudo bem? Tudo ok? Tudo maravilhoso aí? Bora para as questões? Gente, acabei os meus pontos aqui sobre o que não pode faltar na sua anamnese. A gente vai bater muito mais isso lá na nossa imersão, que vai acontecer dia 10 e 11 de setembro. Vai ser um final de semana inteiro de conteúdo para vocês. A gente vai falar de todo o caminho do seu paciente, do pré ao pós-consulta, por isso que se chama imersão do pré ao pós-consulta. Estejam lá de novo, tá um valor extremamente simbólico, estamos no primeiro lote, não perde essa oportunidade, você vai chorar, porque você vai ver todo mundo postando que tá aprendendo. Eu vou mostrar algumas coisinhas que você poderia estar aprendendo, que eu poderia estar te ensinando, e você perdeu a oportunidade. Dá para parcelar, dá para fazer de um monte de jeito ali a sua inscrição. Mas aproveita, tá? Aproveita porque não vai ter outra oportunidade, certo? Bora para as perguntas? Obrigada, meus amores. Perfeito, maravilhosa. Obrigada. Thaís, minha xará, Nutri de Mulheres, Ana Ribeiro, Andréia, que é minha assistente de palco oficial. Tá, você pede fotos lá no questionário pré-consulta? Sim, eu peço fotos. Se meu paciente é online, eu peço fotos pra ele. E aí eu usei o padrão do Shaped agora. Antes eu tinha uma modelo que eu contratei, que eu pedi pra ela fazer as fotos como eu gostava de pedir as fotos. E agora eu uso o próprio videozinho do Shaped pra mandar pra esse paciente, pra ele me mandar as fotos. Quando é presencial, aí a minha própria assistente tira as fotos dele, tá? Dai, obrigada. Gente, me arrumei super correndo hoje. Meu cabelo ainda tá até molhado, acredita? Correria, né? Correria, né? Mas é assim que a gente gosta. Show?
Posso contar com vocês lá no meu canal do Telegram para vocês terem o resumo da live, para vocês terem acesso à gravação pelo YouTube, para vocês serem sinalizadas e avisadas de tudo que está acontecendo aí no nosso backstage. Posso contar com vocês na imersão, então? Patrícia Zapata aqui, primeira live de quarta-feira, estou amando. Ai, maravilhosa, seja muito bem-vinda, Pati. Quais são as regras? Você tem que estar aqui toda quarta-feira na hora do almoço, já fecha a sua agenda, almoça comigo e com essa galera. A segunda regra, você tem que comentar e enviar essa live para algum amigo, para alguma amiga, porque aqui a gente é uma comunidade de todo mundo que se ajuda, certo? E é isso, é só isso que você precisa para participar. Toda santa quarta-feira, voltamos na próxima quarta. Estejam no canal do Telegram, o que vocês precisarem, mandem directs. E é isso, seguimos para mais uma semana, meus amores. Super beijo, obrigada pela energia de vocês. Beijo!